Unidade 9, o Reino Milenial, capítulo 20. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Apocalipse capítulo 20, versos de 1 ao 3. Por enquanto, Satanás será posto numa prisão, de onde não mais poderá tentar os povos, nem enganar as nações. Seguir-se-ão então 1000 anos de governo perfeito. Isto assinalará o começo de uma nova dispensação. Esse período de 1000 anos de governo de Jesus Cristo marcará o fim da velha criação. Serão necessários 7 meses para sepultar os mortos após a batalha de Armagedon. Ezequiel 39, verso 12. Em seguida, terá início a obra da reconstrução, sob a supervisão pessoal de Jesus Cristo. Esta obra será conduzida até que a perfeição seja atingida. Aquilo que o homem não conseguiu realizar, Cristo tornará realidade. A vida longa será restaurada naqueles dias futuros, mas a morte, o último inimigo, prevalecerá ainda até o fim dos 1000 anos. O julgamento das nações. Apocalipse 20, versos de 4 ao 6. Logo após a prisão de Satanás haverá o juízo das nações. João declarou: "E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Será um julgamento segundo as obras, baseado no tratamento que estas nações dispensaram a Israel durante a grande tribulação. Servirá para determinar quais das nações vivas poderão entrar no reino de Cristo." Jesus descreveu esse julgamento em Mateus capítulo 25, versos de 31 ao 46. Quem participará do milênio? Primeiro, a igreja noiva, composta pelos santos do Antigo e do Novo Testamento que foram arrebatados. Estes terão corpos glorificados e reinarão com Cristo por 1000 anos. E então irão para o seu lar eterno, a Nova Jerusalém, que é a cidade celestial. Segundo grupo, os santos da tribulação, já ressuscitados, reinarão com Cristo. Terceiro grupo, os judeus que estiverem vivendo sobre a terra. Quarto grupo, os gentios, ou seja, as nações que sobreviveram e que escaparam do sinal da besta. A população da terra estará muito reduzida no final da grande tribulação, principalmente a população masculina, conforme Isaías 4, verso 1, Isaías 13, versos 11 e 12. Porém, no milênio, a população da terra se multiplicará com grande rapidez. Isaías 60, 22. A primeira ressurreição. Esta expressão mencionada aqui nos versos 5 e 6 não significa que a ressurreição está começando agora, mas que está terminando. O último grupo de salvos da primeira ressurreição são os mártires da grande tribulação, mencionados no verso 4. Os que morrerem no decurso dos 1000 anos só serão ressuscitados no fim do mesmo. O mesmo sucedeu aos santos da tribulação. Não ressuscitaram um de cada vez, mas todos de uma só vez. Nada mais é dito com respeito a esses salvos que morrerem durante o milênio, mas é perfeitamente evidente que não fazem parte do grupo daqueles que habitarão na cidade santa. A soltura de Satanás, verso 7. Por que Satanás tem que ser solto após o milênio? Acreditamos que há 2 razões para isso. A primeira razão será para provar que o homem tem sua parcela de responsabilidade nas questões morais e espirituais deste planeta. Durante o milênio, Satanás não poderá influenciar nenhuma pessoa. Mesmo assim, milhares alimentarão a maldade em seus corações. As novas gerações herdarão um mundo quase perfeito, terão um rei perfeito e desfrutarão de uma vida maravilhosa. Mesmo assim, muitos jamais se dobrarão em obediência completa a Cristo. Satanás será solto para que os rebeldes se manifestem. A segunda razão será para provar que Satanás é irremediavelmente perverso, mau, pois pode ser que alguém pense que Deus é injusto com ele.
é necessário que toda a criação saiba que ele é o iníquo. Só pensa em matar, roubar e destruir. É irreconciliável, incorrigível, e seu fim terá que ser o mesmo no lago de fogo e enxofre. Gog e Magog, versículo 8. Aqui são povos do milênio rebelados contra Deus, lançando um furioso ataque contra os santos daquele tempo. A expressão nada tem a ver com Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39. O trono branco, Apocalipse 20, versos de 11 a 15. Todos os pecadores, desde Caim até o último pecador que se rebelou contra Cristo no milênio, terão que comparecer diante do trono branco. Os mortos serão julgados pelas coisas que estão escritas nos livros, segundo as suas obras. Alguns desses livros devem ser o livro da consciência, Romanos 2, 14 e 15. O livro da natureza, Jó capítulo 12, versos de 7 a 9. Romanos 1, 20, Salmo 19, de 1 a 4. O livro da lei, Romanos 2, 12. O livro do evangelho, Romanos 2, 16. João 12, 48. O livro do corpo, Salmo 139, versos 16. 1 Coríntios 3, 16 e 17. O livro das palavras, Mateus 12, 36 e 37. O livro das lágrimas, Salmo 56, verso 8. Com certeza, a possibilidade de alguém sair justificado deste tribunal é quase nula, visto que as obras humanas são sempre imperfeitas. Os ímpios que vão comparecer aqui já estão todos condenados. O veredito do trono branco será apenas para estabelecer os diferentes graus de castigo. O livro da vida. A presença do livro da vida nessa ocasião é justificada pelas seguintes razões. Primeiro, confirmar a salvação daqueles que foram fiéis no milênio. Segundo, demonstrar a condenação daqueles que tiveram a oportunidade de crer em Cristo, mas o rejeitaram. João 3,18. Terceiro, demonstrar a condenação dos desviados que tiveram seus nomes riscados do livro da vida. Quarto, provar aos céticos julgados que seus nomes não se encontram naquele livro. Mateus 7, 22 e 23. Sobre aqueles que morreram sem conhecer o Evangelho, deixemos com Deus. Sendo Deus perfeito em justiça como é, terá uma lei para julgar os que pecaram sem lei, isto é, sem conhecerem a lei. De uma coisa sabemos, diante de Deus ninguém é inocente, inclusive os pagãos, Romanos 2,15, Romanos 10,18. Comparando com Salmo 19, versos 3 e 4, todos tiveram um testemunho de Deus. Mas estejamos certos de que o juiz de toda a terra saberá fazer justiça. Só ele é o juiz dos vivos e dos mortos. E a Bíblia assegura que o juízo de Deus é segundo a verdade. Romanos 2, 21. E que os juízos de Deus são verdadeiros e justos. Apocalipse 16, verso 7. A cidade celestial, capítulo 21. O novo céu e a nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. O céu mencionado aí não é o lugar da habitação de Deus. Trata-se do espaço sideral entre o céu e a terra. Satanás operava nessas regiões. O homem também tem poluído muito esse espaço com gases, com resíduos, com química, combustíveis, satélites e etc. Estes céus e terra terão que ser purificados e passarão, a palavra diz que os céus e a terra passarão. No original, paraikomai, significa passar de um estado para outro. Não é aniquilação. Esta mesma expressão é usada em 2 Pedro, capítulo 3, de 10 a 13, onde está explicado como se dará isso. A Nova Jerusalém. Agora João viu a cidade santa, também chamada de a esposa do Cordeiro. O sentido é que a igreja vai habitar na Nova Jerusalém. Esta cidade será o seu lar eterno. João viu que a cidade santa descia do céu da parte de Deus. Esta cidade não é o céu. O texto bíblico afirma que ela descia do céu. Isso será o cumprimento completo da promessa feita por Cristo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for, eu vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. João 14, 2 e 3. A localização da cidade não é revelada de modo específico. Ficará próxima da terra,
mas não fará parte dela. As nações da terra andarão sob a sua luz. Isso indica que ficará por cima das nações. No milênio, esta cidade pairará nas alturas, acima da cidade de Jerusalém. Sobre isto profetizou Isaías. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se exalçará ou elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ela todas as nações. E virão muitos povos e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Isaías 4, versos 2 e 3. E ainda: e as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Apocalipse 21, verso 24. No perfeito estado eterno ela descerá até a terra, a nova terra sem pecado. Será a capital de Deus aqui na terra para sempre. A expressão trono de Deus e do Cordeiro é mencionada 2 vezes em conexão com esta cidade, dando a entender que aí estará o reino de Deus e de Cristo. Apocalipse 22, verso 1 e 3. O esplendor daquela cidade. Nem todas as pedras preciosas da terra reunidas poderão se comparar com a glória da Nova Jerusalém. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Apocalipse 21, 23. Dimensões da cidade. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Apocalipse 21, 15 e 16. A medida é de 12 estádios, que equivale a cerca de 2.250 quilômetros. Isto significa que a cidade celestial, em forma de um cubo gigantesco e brilhante, medirá cerca de 5.062.500 metros quadrados, mais ou menos 2/3 do tamanho do Brasil. Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Apocalipse 21, 22. As denominações que tanto separaram os crentes na terra não mais existirão. Ali não haverá qualquer sectarismo religioso. A adoração será perfeita. Seus muros e portas. As muralhas da cidade celestial não serão tão altas quanto a própria cidade, pois 144 côvados não ultrapassam a 70 metros. As muralhas estão postas sobre 12 alicerces, cujos nomes são o nome dos 12 apóstolos, verso 14. Isso mostra a participação dos santos do Novo Testamento nesta nova sociedade. Os seus alicerces estão lindamente adornados com as pedras mais belas e preciosas. Ela possui 12 portas, a semelhança da cidade de Jerusalém dos tempos de Davi. A Nova Jerusalém terá 12 portas, e estas portas serão 12 pérolas. Elas serão permanentemente guardadas por 12 anjos. Os nomes das 12 tribos de Israel estarão escritos nas portas, visto que os santos do Velho Testamento também habitarão ali. Estudo 4, a eternidade, capítulo 22. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Apocalipse 22, verso 1 e 2. O rio da vida estará correndo dentro da cidade santa. Esse rio estará na cidade celestial, a Nova Jerusalém, e não sobre a terra, não sobre a face da terra. Esse rio flui do trono, é parte de uma grande avenida, a qual será a artéria principal da cidade. O rio corre pelo centro da avenida. As pistas dessa avenida ficam, portanto, de cada lado do rio da vida. Existem 2 fileiras de árvores plantadas em cada margem do rio, que produzem seu fruto na estação própria. Essas árvores crescem de cada lado do rio, entre o rio e a avenida. A Nova Jerusalém, a cidade dos redimidos, será a capital do universo, porquanto o trono de Deus estará ali. Seus cidadãos serão todos reis e sacerdotes.
Eles dispensarão ao mundo os benefícios da graça de Cristo. Por esse motivo é que os reis da terra a ela trarão a glória e honra das nações. A Nova Jerusalém exercerá uma supervisão real e sacerdotal sobre as atividades da terra. Não sabemos se nesse tempo haverá pessoas em corpos de carne e sangue. Nada é dito sobre o assunto. Todavia temos a certeza de que haverá nações sobre a face da terra que dependerão da administração da vinda da cidade celestial. Estas nações receberão da cidade santa não apenas bênçãos espirituais, mas também materiais, porquanto as folhas da árvore são para a saúde das nações, e ainda as nações andarão à sua luz, ou seja, as nações dependerão desses benefícios celestiais. As 7 perfeições da eternidade, versos de 3 a 5. Primeiro, santidade perfeita, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Isto é, o pecado com todas as suas nefastas consequências não mais existirá. Segundo, governo perfeito, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Terceiro, serviço perfeito, e os seus servos os servirão. Enquanto aqui na terra não podemos oferecer a Deus um serviço perfeito, em razão de nossas grandes limitações. Porém, agora, estaremos livres de toda imperfeição, quer seja moral, física ou espiritual. Finalmente, poderemos amar e adorar ao Senhor de forma como Ele realmente sempre mereceu. O nosso serviço a Deus será perfeito, glórias a Deus. Número 4, visão perfeita, e verão o seu rosto. Naquele dia teremos a visão perfeita, contemplaremos a face do Senhor Jesus. Quinto, identificação perfeita, e nas suas testas estará o seu nome. Verso 4. Nome na Bíblia fala de caráter, daquilo que a pessoa de fato é. Haverá então uma perfeita identificação entre Deus e os seus remidos. Sexto, iluminação perfeita, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia. Verso 5. A noite física põe limites à visão humana. Existe um tipo de noite causada pelo pecado que limita o nosso conhecimento, que nos impede de discernir. Ali na cidade celestial já não mais haverá noite. O nosso conhecimento será então perfeito. 7. Interação perfeita. E reinarão para todo o sempre. Isto é, todos juntos, harmonicamente e sempre. A Bíblia menciona ainda uma sucessão de eras futuras, sobre as quais nada nos é dito no presente. A Bíblia diz, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, aos Efésios 2:7. Certamente, à medida que essas eras eternas forem passando, conheceremos mais e mais as insondáveis riquezas da sua graça. E como são insondáveis as riquezas de Cristo. Certamente, nessas eras eternas futuras, o imenso universo, com seus milhões e milhões de planetas, serão ocupados, pois Deus criou todas as coisas para determinados fins, segundo o seu eterno plano e propósito. Deus então será tudo em todos. 1 Coríntios 15:28. As 7 últimas coisas, capítulo 22, de 8 a 21. Nessa sessão veremos então as 7 últimas coisas registradas no livro do Apocalipse. Primeiro, a última palavra de testemunho de João. João disse, e eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. Verso 8. Aqui temos os verbos da experiência de João. Vi e ouvi, que autenticam a veracidade do livro do Apocalipse como um todo. Segundo, a última bem-aventurança apostólica. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Verso 14. A Bíblia está repleta de bem-aventuranças. Desde Gênesis até o Apocalipse, a origem das bênçãos de Deus é a sua misericórdia e a base é o sangue de Cristo. Terceiro, o último testemunho divino. Nos versos 16, 18 e 20, Cristo confirma todas as profecias do livro do Apocalipse. 3 vezes temos a palavra testificar. A frase, eu, Jesus, declara-o como o Jesus de toda a história. O pronome pessoal é enfático. Nos últimos versos, 18 e 19,
O Senhor testifica que, para se dar valor às suas palavras, não devemos alterá-las. Aquele que mutilar qualquer parte do livro será alvo do juízo divino. 4. Os últimos convites. E o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve diga, vem. Verso 17. Estes 2 convites são dirigidos àquele que disse por 3 vezes neste capítulo, eis que cedo venho. O desejo sincero do Espírito e da Igreja é dar boas-vindas ao Senhor, que está prestes a voltar. O último vem relaciona-se com o pecador, que como o sedento recebe ordem de beber das águas vivas, antes que seja tarde demais. A última promessa, aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho, amém, verso 20. Próximo à sua morte, o Senhor prometeu voltar para buscar a sua igreja. E aqui, pela última vez, ele confirma sua promessa. A Bíblia está cheia de promessas, mas esta é a mais bendita de todas. 6. A última oração sincera. Ora vem, Senhor Jesus. Verso 20. João expressou o desejo de todos os santos de todas as eras em sua breve, mas sincera súplica. A última bênção. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Verso 21. O último livro da Bíblia, tão cheio de ira e juízos, termina com a graça e não com maldição. Começa com a revelação de Jesus Cristo e termina com a graça de Jesus Cristo. Louvado seja Deus! Só podemos dizer neste final, Maranata, ora vem, Senhor Jesus.